Oi, meus amores, tudo bem com vocês? A técnica de hoje vai ser esse semi-cut maravilhoso. Eu já deixei um lado da minha modelo pronto. E para começar, eu uso esse corretivo líquido da Bruna Tavares, na cor BT30. Eu uso ele para neutralizar aí toda essa pálpebra, deixar tudo muito bem uniforme e também utilizar como fixador de sombras. Então, para deixar tudo muito bem acabadinho, eu uso essa esponjinha umedecida, deixando aí tudo muito bem uniforme, tirando todo o acúmulo de produto que tiver, até para não deixar a sombra craquelar. E aí, a blogueirinha aqui esqueceu de mostrar a paleta. Ai, não mostrei a... Oh, caceta, peraí. Acontece, né, gente? Mas essa aí é a primeira sombra que eu vou usar. Ela tem um tom marsala da paleta da Ludurana. E aí, a primeira coisa que eu faço são esses 3 pontinhos, no início, no meio e no final do olho. E aí, eu vou unindo esses pontos com movimentos circulares. Esse pincel que eu tô usando, ele é um Xing Ling que eu tenho, muito parecido com o 136 da Dai Makeup. E aí, com movimentos bem leves, eu vou dando um formato mais arredondado, né? Marcando o côncavo do olho dela, sem subir muito, porque essa não é a intenção. E aí, com o pincel deitado, eu dou um acabamento mais alongado aí no final do esfumado. Agora, a próxima sombra é esse laranjinha. Esse sim eu posso aplicar um pouco mais acima do côncavo, tá? Eu vou colocar ele bem ali na bordinha da primeira sombra que a gente usou, para dar uma suavizada mais nesse sombreado. E aí, para fazer o recorte do nosso cut, eu tô usando essa camuflagem da Maquia na cor Vanilla. Eu aplico ali logo no centro da pálpebra móvel dela e já peço para ela olhar para cima. Ali onde ficou aquela marcação vai ser o topo do nosso cut crease, tá? Então, vou até dar uma acelerada nesse vídeo aí, porque essa parte é um pouquinho mais demorada, exige um pouquinho mais de paciência, mas aí eu preencho todos esses espaços que estão aí, sem levar muito até o final, porque a intenção é um semi-cut, né? Então, vai ser mais ou menos até o centro do olho dela. E aí, para dar um acabamento, eu vou usar essa esponjinha umedecida também, para tirar qualquer acúmulo aí que tenha ficado, tá? Importante não deixar nenhum excesso de produto em creme, para não craquelar a sombra que vier por cima. Então, a primeira sombra que eu vou usar é esse tom em creme dessa paleta da Catherine Hills. Eu vou aplicar ela dando batidinhas ali no início do nosso cut, sem arrastar, com movimentos bem leves. E a próxima sombra vai ser esse tom mais rosado, com o mesmo movimento, só dando batidinhas, sem arrastar, sem depositar muita força. A gente vai aplicando essa sombra ali na diagonal para criar aí uma transição bonita, né? Um degradê bonito entre essas duas sombras aí. A última sombra que eu vou usar é esse tom mais escuro, também um rosinha mais frio, tá? Um rosa mais fechado. Eu vou aplicar com esse pincel 132 da Dai Makeup, só ali no finalzinho do nosso cut, também aí na diagonal, fazendo essa transição. E agora eu vou usar esse delineador em gel da Magic Flower, junto com esse pincel de delinear da Dai Makeup número 182. Vou traçar uma linha bem fininha na linha d'água do olho dela. Mas aí nessa hora a Bonita resolveu chorar. Tá chorando? É você. E já vai uma diquinha aí pra vocês, é só colocar um cotonete no canto interno e no canto externo do olho dela pra lágrima absorver. Você vai cortar, né? Tô pensando. Para esfumar todo esse delineado que a gente aplicou, eu vou usar esse pincel da Macrylan, é o número W124, para esfumar. E logo em seguida já vem com a sombra preta para selar todo esse produto, para dar um acabamento mais bonito. Dou uma borradinha mais para baixo, mas sem avançar muito, para a gente até passar as outras sombras. E vou fazer o mesmo processo da parte de cima. Então, eu venho aplicando a sombra marsala na bordinha do preto, para dar uma suavizada ainda mais nesse olhar, que já está um pouquinho dramático, né, por conta da sombra preta. E aí, eu venho aplicando com movimentos de vai e vem, e já venho com a sombra laranja.
Nessa hora, a gente estava combinando de jogar aquele jogo truco, né? Que baralho. E ela me deu a seguinte dica. Tô péssima no jogo, mas quem gosta de trapacear, levanta o dedo aí. Olha, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo, viu? Mas vamos ao que interessa. Então aqui eu já venho aplicando os cílios postiços. Eu escolhi esse modelinho que não tem muita ênfase, não é tão cheio, até para aparecer mais o nosso cut. E logo em seguida eu aplico o delineador em gel, também com o mesmo pincel 182 da Dye Makeup. Eu traço aí uma linha bem fina rente à raiz dos cílios dela, só mesmo para criar uma base para os cílios postiços. E para deixar mais escurinho, para cobrir qualquer imperfeição, inclusive da cola, resíduos da cola que tenha ficado. O próximo passo são as sobrancelhas. Eu gosto de deixar os fios bem alinhados. E a pastinha que eu uso é esse da Miss Lari na cor marrom escuro, junto com esse pincel da Dye Makeup, número 118. Eu gosto de dar uma diluída nesse produto, só para deixar ele um pouco mais fluido. E aí, o que eu faço? Eu traço uma linha bem fina na parte inferior da sobrancelha, lá do início até o final. E depois eu venho fazendo o mesmo processo na parte de cima, só que do meio para o final. E aí, por fim, eu vou preenchendo qualquer falha que tiver, se tiver, né? Para deixar aí o final mais escurinho, mais delimitado e o início mais clarinho. Eu não deposito muito produto no início da sobrancelha, porque eu gosto desse efeito que dá, um efeito mais ombré, né? Um degradê mais bonito. E aí, no topo da sobrancelha, eu uso essa asa de borboleta da Bitarra, o número 228. Eu acho esse pigmento maravilhoso, eu amo o efeito que ele dá, ele tem um fundo mais dourado e fica muito bonito. E aí, nas sobrancelhas ainda, para dar um acabamento melhor, para ficar com os fios ainda mais alinhadinhos, eu uso esse rímel de sobrancelha, ele tem uma coloração amarronzada. E eu acho que combina muito com vários tipos de tons, então fica muito bonito. E para finalizar aí os olhos, então, eu vou usar essa máscara de cílios, né, da Max Love. Eu tô amando usar ele, é um dos meus queridinhos, assim, da linha baratinhos da vida. Eu gosto muito do efeito que ele dá e também é super pretinho. O iluminador da vida é esse da Tracta. Para quem me conhece sabe que eu amo esse iluminador, eu não dispenso mesmo. Eu gosto muito do efeito que ele dá, ele é bem sutil, mas ao mesmo tempo eu consigo construir camadas com ele, caso eu queira a potência aí do iluminado um pouquinho mais forte. Então eu coloco aí em todos os pontos altos e logo em seguida eu não vou usar batom. Eu vou usar mais uma camuflagem da Maquia na cor Ebony para fazer todo o contorno do lábio da minha modelo. E o próximo produto, então, que eu vou usar é essa cor aí, Vanilla. Eu vou aplicar somente ali no centro dos lábios dela, sem pegar mais produto, somente com o que está sujinho ali no pincel mesmo. Eu vou espalhando, fazendo uma transição com aquele tom mais escuro que a gente aplicou anteriormente, criando aí um degradê bem bonito para ficar um efeito bem bacana. Eu gosto muito do efeito que dá fazendo a junção dessas duas cores. Eu acho que dá até a impressão de que os lábios ficam um pouquinho maiores. E aí, para finalizar, eu vou usar esse gloss da Top Coat. Eu aplico ele ali na minha mão mesmo, para não sujar o pincel. E vou dando batidinhas sobre os lábios dela, só para dar esse glow a mais, esse efeito mais bonito que fica. Eu tô apaixonada com os efeitos dos gloss, eu não dispenso o uso também. E esse foi o resultado, pessoal. Contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like no vídeo. Eu vou deixar também o link do meu Instagram na descrição para vocês irem lá conhecer um pouco mais do meu trabalho. E mais pra frente também eu vou deixar uma caixinha de sugestão para vocês me falarem qual vai ser o próximo vídeo daqui do YouTube, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima!